carta aos Coríntios, capítulo 12. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar conosco nas telas. Quem achou, falou, achei. Ó, ainda falta gente, hein? Acho que dá. O Kaique vai me ajudar ali. Capítulo 12. Pode colocar do versículo 1. Nós vamos ler o 1, tá? Mas nosso foco aqui é do 7 em diante. Mas eu quero ler o 1 do início aqui, que Paulo está dizendo. Todos acharam? Amém? Está aqui, né? Diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei, mas Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse momento, olha só, preste atenção nisso. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Versículo 5. A não ser em minhas fraquezas. Eu vou ler de novo. Nesse homem eu irei me gloriar, mas não em mim mesmo. Se for para se gloriar em mim, o texto está dizendo: eu irei me gloriar nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8, e atenta aqui, hein? 3 vezes, quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas tirasse o quê? Tirasse o espinho na carne que ele fala no versículo anterior, versículo 7. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler novamente. Ele me disse, enquanto Paulo orava, enquanto ele clamava, pedindo: tira de mim. Olha a resposta que ele teve: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Paulo está dizendo, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, versículo 10, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas. Eu me alegro nos insultos, eu me alegro nas necessidades, eu me alegro nas perseguições,
Eu me alegro nas angústias, pois quando eu sou fraco é aí que eu sou forte. Vou ler de novo. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro na fraqueza, ou nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Pois quando sou fraco é que sou forte. Deu para entender o que está acontecendo até aqui? Nós vemos um homem, do qual a massa evangélica cristã conhece, o apóstolo Paulo, orando como eu e você também. Eu vou colocar dessa forma: um homem que estava orando a Deus e pedindo: tira de mim algo que me dói, tira de mim um espinho na carne que não é legal para mim, que não é bom. Mas por que eu quis começar do versículo 1? Porque nós estamos vendo um cara que, se ele quisesse se gloriar em tudo que tinha acontecido com ele, em seu relacionamento, se ele quisesse ser aquele cara, aquele homem altivo, nariz empinado, como diria nos dias de hoje, ele poderia. Eu não estou dando braço para que a gente faça, mas ele, se ele quisesse, ele poderia dizer: eu fui ao terceiro céu, eu tive uma experiência sobrenatural. Vou colocar dessa forma: eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, que talvez João não teve, que talvez Pedro não teve. Ele poderia, mas ele encontrou um caminho. Ele se encontra num lugar que ele entendeu que mais vale reconhecer o quanto é miserável, para que a graça de Deus seja manifesta, ou seja, grande entre todos. Ele entendeu. É difícil para nós, meus irmãos, ler, por exemplo, o versículo 10. Ouvir de um homem dizer: eu me alegro nos insultos. Quem é que se alegra nos insultos? É difícil para nós ler, por exemplo: eu me alegro nas necessidades. Quem é que se alegra passando fome? Quem é que se alegra quando perde o emprego? Quem é que se alegra quando perde um parente querido, um familiar querido? Quem é que se alegra quando recebe um diagnóstico do médico? Quem? Mas esse homem, carne como nós, ele entendeu algo, e aqui eu quero que você creia nessa verdade. Ele entendeu algo, vivenciou algo que também é possível para nós. Amém? Não, você não pegou. Esse homem entendeu, viveu, visualizou algo, carne como nós. Ele viveu algo que também é possível para mim e para você.
cheio de insultos, necessidades. Talvez, às vezes, se nós não nos atentarmos de incertezas, dependemos de como nós estamos emocionalmente, mas o fato é que a nossa geração, ela ama o propósito, mas detesta o processo. Eu quero ter uma boa casa, mas não quero trabalhar para isso. Ou se quero o caminho mais fácil, mais curto, que me dê mais um retorno maior. Eu quero um bom casamento, mas a gente não quer sair da vida de solteiro. Eu quero uma boa família, mas eu não quero me desprender da minha família. Eu não quero me desprender, me entenda, do laço, do cordão umbilical, por exemplo, da minha mãe. Nós adoramos o propósito. Deus tem propósito para nós, amém, irmãos? Deus tem. Mas existe um processo. E muitas vezes nesse processo, nós não veremos. Entenda isso aqui. Muitas vezes nesse processo nós não veremos, ouviremos Deus respondendo nossas orações. Nossa, Vini, como é que você diz isso? Que afronta, que loucura! Como assim? Um Deus que não vai responder a minha oração? Nós precisamos compreender, meus irmãos, eu e você só estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus, amém? Nós precisamos entender que Ele conhece quem somos. Ele não é a criatura, Ele é o Criador. Ele conhece quem Ele criou. Tudo que Ele determina, tudo que Ele orienta tem a ver não só conosco, mas com a vontade daquele que conhece a nossa vida. E nós precisamos entender que na nossa caminhada com Ele, Ele conhece mais de nós do que nós mesmos. E nós precisamos compreender isso. Mas por que compreender isso? Porque é necessário entender o que Paulo entendeu. Paulo poderia ter dito: já que o Senhor não vai tirar de mim, esse espinho, eu não quero saber mais. Vou dar linha na pipa. Vamos modernizar? Vou sair da igreja. Vou parar de ir para os cultos. Eu vou parar de orar, eu vou parar de ler a Bíblia. Senhor, o Senhor não estava aqui quando eu quis, quando eu desejei. A frase já começa errado. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece o oculto. Deus conhece a profundidade. Deus é eterno. Ele é passado, presente e futuro. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que orienta. Ele sabe o que orienta. Ele sabe o que fala. Ele sabe o que responde. Nós é quem não sabemos ouvir e entender que é necessário passar por alguns processos. E isso é muito importante, porque o processo nunca é maior do que o propósito. O processo nunca será maior do que o propósito. Esse processo que o apóstolo Paulo estava passando não era maior e nunca foi maior do que a graça que havia de se revelar, do que o poder de Deus queria se manifestar através de sua vida. Nunca. Eu posso dizer, e você vai concordar comigo, talvez, que esse espinho na carne era uma fragilidade de Paulo, era uma fraqueza de Paulo,
uma área que talvez fosse considerada fraca. Alguns estudiosos não conseguem ainda cravar, não conseguem definir o que seria esse espinho na carne, o qual lemos aqui do apóstolo Paulo. A verdade é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas sabe por quê? Isso é tão instrutivo, é tão ensinador. Não existe nessa palavra, ensinador, mas tudo bem. É de extrema instrução para nós, porque se nós soubéssemos o que era, nós estaríamos comparando hoje em dia a nossa fraqueza com a de Paulo. Então é melhor que a gente nem saiba. O plano de Deus ao lermos esse texto não era que eu e você pudéssemos saber qual era o espinho na carne de Paulo, mas para que nós pudéssemos saber qual era o propósito disso. Vocês estão conseguindo entender? A ideia ao lermos esse texto não era saber o que Paulo sofria, se era uma cegueira, se era uma dor na coluna, se ele está perdendo o seu braço, se ele está perdendo os seus movimentos. Não, a ideia não era saber o que era, mas era saber o propósito daquilo. E nós vamos enxergar claramente o propósito de tudo isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo, que era unicamente fazer com que Deus fosse forte. Fazer com que Deus fosse forte. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque eu e você nós corremos toda a nossa vida para não nos mostrarmos fracos. Eu e você fazemos de tudo para não sermos fracotes. Não sermos fracotes no casamento, não sermos fracotes na vida financeira, não sermos fracotes na vida profissional. Nós fazemos de tudo para nos mostrarmos sempre fortes. Não estou dizendo que nós não temos que fazer nenhuma dessas coisas. O que eu estou querendo dizer é que Deus está nos ensinando que é na fraqueza que Ele se faz forte. Que é na fraqueza que Ele se faz forte. Que Ele atua poderoso. Mas Vini, como eu faço? Ou que poderíamos juntos fazer para sermos fortes, verdadeiramente? Procura o coach mais próximo? Procura talvez a sala clínica mais próxima? Procura talvez o suplemento mais top de linha? O que nós podemos entender e fazer para que verdadeiramente possamos ser fortes? A nossa força não vem do mundo. A nossa força não está no mundo. A nossa força não está nas riquezas do mundo. A nossa força não está na sabedoria do mundo. A nossa força não está no que eu ganho do mundo. A nossa força está em Deus. A nossa força está nele. Então o primeiro ponto que eu diria para você é: não negue a sua fraqueza. Não negue de maneira nenhuma a sua fraqueza. E eu volto a dizer, eu sei que parece muito difícil ouvir isso, porque o que mais nós fazemos é não nos mostrarmos fracos. Você sabia, um parênteses aqui, eu estou prestes a me formar em psicologia. E o principal conselho que é nos dado, ou eu diria um dos principais, para não ser aqui tão extremista, é que em um contato com um paciente, se ele não quiser uma mudança, se ele não admitir a sua fraqueza, se ele não entender o quanto ele necessita, eu não posso fazer nada.
eu ainda sou direcionado a dizer: você não pode estar aqui. Por quê? Porque eu defino? Não. Ele precisa reconhecer o quanto é necessário uma virada de chave, uma transformação. Compreendendo? Se ele não disser, eu estou aqui e preciso, eu não posso fazer nada. Agora, se ele disser, eu estou aqui por causa de fulano me mandou vir aqui, e aí eu estou sendo obrigado, e etc e tal, também não posso fazer nada. Ele precisa reconhecer sua fraqueza. É necessário reconhecer. Então não negue, você que está me ouvindo aqui hoje, não negue a sua fraqueza, porque negar é extremamente perigoso. Uma coisa é você ser, eu sou fraco mesmo, então eu vou fazer. Não, eu sou fracão, eu sou fracote mesmo, então eu vou fazer. Não, o texto está nos propondo, e Deus, por meio do Espírito Santo aqui nessa noite, está nos orientando e falando aos nossos corações: o meu poder vai agir na tua vida quando você entender a necessidade de que Deus possa agir. Ele tem todo o poder para transformar e para curar. Nós precisamos entender que quando a palavra é liberada, precisamos reconhecer o quão miseráveis nós somos. E então sua graça se faz forte. Porque ignorar é pior. A gente aprende a não se expor. E é óbvio que eu não daria o conselho para você, bota lá no Facebook qual é a sua fraqueza. E hoje em dia tem muito, né? O Facebook virou a timeline dos desesperados, talvez. Dor de cabeça? Estou com dor de cabeça hoje. Enxaqueca que deixa a minha emoção lá embaixo, que faz isso, e por isso eu falo do fulano, e por isso eu estou assim, e etc. E postei. O que Deus deseja é um coração que se expõe a Ele, que tem o seu coração aberto a Ele. Deus está falando conosco nessa noite. O Facebook não tem poder de curar você. Os seus amigos não têm poder de curar você, me entenda. Não tem poder de transformar você e regenerar toda a tua história. Deus está nos orientando aqui através do Espírito Santo. Tem algo a se expor, tem uma fraqueza a declarar. Chegue-se a mim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Só que a gente está indo para o lugar errado cansado. A gente está falando coisas que não deveria cansado. A gente está sobrecarregado e está falando coisas que não deveria. Está indo para o local errado e não deveria. Deus está dizendo: eu quero ouvir a voz. Eu quero ouvir a voz daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que entenderam que estão cansados, que estão sobrecarregados, fracos. Se nós olharmos Hebreus 11, nós vamos logo no início, vai ter lá, galeria da fé. Só os top de linha. Só a nata. Mas sabe, qualquer pregador, qualquer pessoa que fosse falar talvez desse texto, se pudesse desconstruir, falar negativamente da vida de Abraão, de Isaac e Jacó, qualquer um, até poderia. Se alguém quiser descredibilizar a vida de cada um que está ali, citado em Hebreus, teria argumentação suficiente.
Se você ler Hebreus 11, você vai perceber homens que estão na galeria da fé não porque eram fortes, homens que estão na galeria da fé não porque disseram com as suas palavras e com o seu coração: eu sou forte na minha força. Homens que foram totalmente capacitados por Deus. Homens que reconheceram a sua fraqueza para que então Deus viesse. Para que então Deus, com sua graça e misericórdia, pudesse capacitar esses homens. Ah, meus irmãos, eu não sei se você compreende o que estamos vivendo nesse período, nesse tempo atual. E aqui eu faço um link com o que o pastor Gesiel, algumas quintas-feiras atrás, trouxe numa mensagem. Deus está nos levando a momentos de impotência. Sabe quando você se vê impotente? Eu não consigo, eu não posso. Eu achei que eu poderia. Eu achei que eu, Vini, poderia. Deus está nos levando para um período da história onde a igreja possa entender: na força de vocês não dá, na inteligência de vocês não dá. Quando você achar que pode, nós precisamos entender o período da história, precisamos entender o período que estamos vivendo. Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus está falando aos nossos corações nessa noite, para nos dizer: às vezes vamos encontrar no processo momentos de impotência, para que então Ele possa se fazer forte, para que então nós possamos reconhecer: Deus, se o Senhor não vier eu morro, se o Senhor não vier eu morro, eu não consigo mais, eu não sei mais, a minha fala não dá certo, a minha inteligência não dá certo, aquilo que eu acho que é meu nível, precisamos entender. Eu creio muito que Deus está falando conosco nessa noite. Creio muito, muito, que pessoas entraram aqui nessa noite, que o Espírito Santo trouxe, conduziu até aqui nessa noite de chuva, para te dizer: reconheça hoje o quanto você necessita de mim, porque na sua força não dá, porque naquilo que você acha que é correto, que é certo e etc, 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 não dá. Reconheça hoje que o mundo ao qual nós vivemos é perdido, caído, destruído, sujo. Reconheça hoje, porque reconhecendo, Deus se faz forte. Reconhecendo, Deus se faz forte. Ele se faz misericordioso, cheio de graça, com poder, com cura, com transformação. E nós precisamos entender que ainda que como Paulo, pedindo ao Senhor: tira o espinho de mim. Nós respondemos aqui. Eu perguntei para vocês: quantas vezes Paulo orava? Paulo orou 3 vezes. Paulo orou 3 vezes. Vou colocar dessa forma aqui. Ele disse: Senhor, tira de mim o espinho. Senhor, tira de mim. Ele clama: tira de mim esse espinho. Eu posso imaginar que é algo que dói. E a 3ª vez: tira de mim esse espinho. Pergunta máxima: Deus respondeu essa oração? Deus respondeu essa oração? Não. Deus não disse para ele: tá bom, vou tirar. Ok, espera mais uma semana. Conta 12 dias. Conta 14 dias. Às 6h20 da noite isso irá sair. Deus responde não naquilo que Paulo ora,
mas naquilo que Deus conhece acerca da maior necessidade da humanidade. Deus declara: a minha graça te basta. Graça tem a ver, no sentido original, com um presente que nós não merecíamos. Já percebeu que todo mundo que Jesus curou morreu? A cura, ela é importante. O milagre, ele é de fato importante. Muito. E Deus cura. Amém? Deus restaura. Amém? Deus vai na ferida. Ele cura câncer. Ele cura. Ele dá andar ao coxo. Ele dá visão ao cego. Ele cura. Mas o maior milagre é a salvação. O maior milagre é a salvação. E talvez, só talvez, você entrou aqui nessa noite para ouvir basicamente que no meio do processo, talvez Deus não te responda como você quer, mas Ele vai nos responder de acordo com o que Ele sabe que é certo. Então, meus irmãos, ainda que a gente ache que Deus não está no controle, ainda que a gente ache que Ele não está respondendo às nossas orações, oração não respondida não significa necessidade não atendida. Deus agiu na maior necessidade de Paulo. Muitas vezes a gente ora a nossa vontade. Meu desejo é que nessa noite seja feita a vontade de Deus na sua vida. Meu desejo é que seja feita a vontade de Deus na tua vida e que você creia que independente de qualquer coisa, Deus está no controle. Porque como eu disse, reconhecer que somos fracos é reconhecer que não está no nosso controle. É reconhecer que não está nas nossas mãos. É reconhecer que Ele está cuidando de tudo. Cuidando exatamente de tudo. Volto a dizer, nós estamos vendo um homem que é quase que forçado a declarar o seu currículo aqui. Ele está dizendo: eu fui ao terceiro céu, eu tive experiências sobrenaturais. Mas na verdade, sabe o que impressiona no texto? Não são essas experiências sobrenaturais. Ele começa a listar as suas fraquezas, ele começa a dizer aquilo que dói, ainda que num clamor. E ele consegue ter um entendimento de dizer no versículo 9: portanto eu irei me gloriar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quantos aqui desejam que o poder de Cristo repouse? Reconheça hoje. Abra o coração hoje. Abra o coração. A graça dele nos basta, amém? A graça dele nos basta. Deus, ele preenche Paulo na sua maior necessidade. Deus quer preencher você na sua maior necessidade. Deus quer preencher você na sua maior necessidade. Vini, minha maior necessidade é ter um emprego. Será? Me entenda, por favor. Vini, minha maior necessidade é ter um casamento. Será? Será que a gente, por algum motivo, obviamente sabemos qual é, mas será que a gente não acabou na caminhada se esquecendo
e começamos a colocar na nossa vida, no nosso caminho, necessidades que sim, obviamente, seria contra mim mesmo dizer, será que eu não preciso pagar as contas? Óbvio. Será que eu não preciso trabalhar? Óbvio. Mas a minha maior necessidade é ter Jesus agindo na minha vida tão poderosamente que eu seja salvo. Tão poderosamente que regenere a minha história. Eu estou dizendo de mim, eu não preciso ganhar R$1.000 a mais do que realmente ter Cristo pousando dentro de mim. Eu estou dizendo de mim, para que você não se ofenda. Sabe o que eu preciso todo dia? Eu preciso de Jesus todo dia. Vini, você precisa se alimentar, comer? Preciso. Preciso trabalhar? Preciso. Mas sabe qual é a minha maior necessidade? Cristo vivendo dentro de mim. É reconhecer todo dia, Senhor, eu sou um miserável. Eu sou fraco. E poder orar na alegria de saber que a graça dele me basta. Meus irmãos, a graça de Deus nos basta. A graça dele nos basta. E hoje, ele está aqui, na presença da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, dizendo para mim e para você, a minha graça te basta. Dizendo para mim e para você, se você soubesse o quanto eu desejo derramar graça sobre a sua vida, o quanto eu desejo te salvar, o quanto eu desejo te tirar do império das trevas, te colocar no reino, onde o amor prevalece. E talvez você está ouvindo isso aqui, e talvez você pense, eu sou cristão já, e eu já venho na igreja, e eu já estou há anos, e tudo bem. Talvez nesse exato momento não seja com você, mas que precisamos de sua graça todos os dias, necessitamos. Eu quero te dizer, independente do que você está vivendo, independente de qual seja a tua necessidade, independente do que você veio buscar aqui hoje, eu quero que você entenda, o propósito de Deus é se fazer poderoso. O propósito de Deus é se fazer poderoso e forte em tudo que você está vivendo. Já parou para pensar que muitas vezes a gente tem necessidades e aí a gente corre para a igreja e corre para o pastor. Pastor, ora aqui por mim. E ora, aí passa 5 anos sem vir. Bateu uma necessidade. Pastor Rogério, você pode orar por mim que meu casamento lá está uma tristeza, velho. Beleza, oro. Nunca mais. A gente não entendeu ainda. A gente trata Deus como um drive-thru do McDonald's. Sabe, quando deu o problema, eu vou, ele vai lá e ora por mim, aí etc, já descarregou, falou, bateu. Deus não deseja isso para nós. McDonald's, no drive-thru, quem aqui conhece drive-thru? Já foi no McDonald's? Você entra ali no ladinho, você para ali, eu quero um Big Mac e tal, beleza. Você volta no outro dia? Cobertura de isso, bota aí, eu vou pagar mais. Quem volta no outro dia? Raramente aqui, né? A não ser que você trabalhe lá. Aí você volta quando bate aquela fome rápida, vou lá. Aí a necessidade foi atendida, nunca mais vê. A vendedora nem sabe mais quem é você. Aí depois de 1 mês, 2 meses, volta. Deus não é um drive-thru.
Deus deseja salvar você, irmão. Salvar você dessa vida medíocre. Mas é necessário reconhecer: eu sou fraco e necessito dessa graça. Deus, meus irmãos, é infinitamente poderoso. É infinitamente poderoso para nos regenerar, para fazer algo que o homem não pode, dar um novo coração. Um novo coração. Vini, mas esse culto não é um culto de libertação? Sim. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vini, qual é a verdade então? A verdade é que existe um Deus maravilhoso, gracioso, cheio de justiça, que no primeiro momento nós entendemos o quão miserável nós somos, e que talvez a boa notícia comece com amar: você é pecador. E aí então ele vem com a boa notícia: mas eu tenho poder para te libertar. Eu tenho poder para te sarar. Meus irmãos, Deus não deixará de preencher a nossa necessidade. Não deixará, se você entender. O problema é que, como eu disse, no meio da caminhada a gente tem colocado algumas coisas para preencher o espaço que só a graça preenche. No meio do caminho, por isso que muitas vezes a gente trata a Deus dessa forma que eu citei aqui. Porque aí a gente começa a colocar no espaço que só é preenchido pela graça algumas coisinhas, alguns detalhes, que até são importantes, mas não preenche. A alegria do mundo não nos preenche. O carro do ano não nos preenche. A casa na praia não nos preenche. O sítio no final de semana não nos preenche. O passeio mais lindo e mais magnífico não nos preenche. A corrida do dia a dia não nos preenche. Deus está levando a sua igreja para entender que Ele é quem preenche verdadeiramente. Deus está permitindo com que templos possam fechar. Deus está permitindo com que negócios possam quebrar, para fazer então entender que é na fraqueza que Ele se faz forte. Para fazer então alguns entenderem que Ele é quem tem a alegria verdadeira, que Ele é quem preenche verdadeiramente. Tem alguém feliz aqui ainda? Deus está aqui, irmão. E eu sou extremamente grato porque Ele preencheu minha vida. Todo dia eu preciso dEle. A cada minuto, a cada instante eu necessito dEle. E a minha oração é que você também entenda, não porque eu sou bom, não porque eu tenho uma inteligência magnífica, tenho visão sobrenatural e etc, etc, etc. Ele me alcançou. Ele me comprou. E não havia beleza nenhuma em mim. E Ele está aqui nessa noite declarando: eu desejo redimir, lavar você, te curar, regenerar, transformar você na sua maior necessidade.
A graça de Deus preenche o espaço. A graça de Deus preenche o espaço. Quando o texto bíblico está dizendo que a graça é suficiente, Deus está dizendo, você não precisa de nada mais. Quando o texto bíblico está dizendo, a graça é suficiente, Deus está nos dizendo, você não precisa de mais nada. Deus está nos levando a entender que nós não precisamos de mais nada além dele. É por isso que há beleza no convite de Jesus. Vinde a mim, não todos os que são fortes. Vinde a mim, não todos os intelectuais. Vinde a mim, todos os poderosos. Vinde a mim, todos aqueles que acham que são alguma coisa. Vinde a mim, os altivos, os narizes empinados. Vinde a mim, os de QI elevado. Vinde a mim, os de melhores roupas. Vinde a mim, os de melhores casas. Vinde a mim, os de melhores carros. Vinde a mim, os de melhores e maiores contas bancárias. Não, vinde a mim, os cansados e necessitados. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos. E Ele está dizendo isso nessa noite. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Tudo bem, eu vou. Por que eu tenho que ir? Jesus está dizendo e garantindo, eu vos aliviarei. Eu tenho alívio para você. O mundo não tem o alívio que nós precisamos. O dinheiro não nos dá o alívio verdadeiro que precisamos. As boas coisas não nos dão o alívio verdadeiro. E olha, é quase que um tiro no meu pé talvez, pregar uma mensagem dessa na terça-feira, num dia que todo mundo trabalhou, correu, está cansado, está bocejando, pescando. Mensagens assim são difíceis de engolir, de ouvir. Quantos aqui já tomaram remédio que é bom? Na maioria das vezes todos os remédios são horríveis. A não ser aqueles de hoje em dia, Nutelinha, que tem mertiolate que não arde. Alguém já viu? Antes o mertiolate tacava na pele e amputa minha perna, por favor. Um bezetacil que se saia, como o Kaique esses dias, tô bem, hein? Você tá bem? Tô bem. Fez o que aí? Tomei uma bezetacil. Hoje em dia não, tomou bezetacil, a pessoa tá jogando bola no mesmo horário. Passou o mertiolate, a criança nem faz mais. Ai, que vontade de esganar alguém. A criança não, tá de boa. É duro ouvir, para mim, para você, que precisamos reconhecer, que precisamos nos expor a esse Deus e dizer, eu consumo pornografia, eu sou um fofoqueiro, eu cobiço a mulher do outro. Porque a gente aprendeu a sempre estar forte, a gente aprendeu a sempre pôr uma máscara. Deus não é um Deus de circo, não é um Deus de peça teatral. Deus é um Deus de seres humanos verdadeiros que entendem o quão miseráveis são. Não sei se você está conseguindo compreender. É só
entender que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para libertar você. Mas não é te dar uma libertação de uma semana e você ficar 3 meses sem vir. Ele quer verdadeiramente libertar você. Libertar você de uma vez das garras do inferno. Libertar você de uma vez da morte eterna. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse vinde a mim é um convite claro para que você saia da morte para a vida. Não é somente para que você tenha uma carteira registrada. Saia da morte para a vida. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está numa enfermidade existencial, numa enfermidade doída, de uma vida vazia, sem sentido, mas venha para uma vida abundante. É isso que o texto está dizendo. Em outras palavras, é o socorro aos desesperados. Eu sou um desesperado, porque se Ele não fazer, eu morro. Se Ele não me curar, a minha maior necessidade, admita hoje. Admita e entenda que o vinde a mim é além de um cansaço físico, mas são cansaços emocionais, psicológicos, principalmente espirituais. Deus fala conosco nessa noite, e Ele está nos chamando a reconhecermos o quão miserável nós somos, o quão fraco nós somos. Mas não é para vivermos uma vida, me perdoa a palavra, uma vida sem vergonha. Eu não consigo mesmo, então não. Se exponha a esse Deus, porque Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para regenerar a nossa vida. Que seja verdade como na vida de Paulo o que ele disse. Que a graça dele seja suficiente em nós. Amém? Que a graça dele seja suficiente em nós. Fique de pé. E talvez essa seja a segunda boa notícia. Fique de pé, nós já estamos encerrando. Lembrem-se, sou um psicólogo e eu entendo cada sorriso e cada alívio quando o pregador fala: levantem-se, fiquem em pé. Estamos para encerrar. Meus queridos, com temor, naturalidade talvez, eu quero dizer, mais uma vez, Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui. E onde Ele está, sim, milagres acontecem. Na onde Ele está, curas acontecem. Na onde Ele está, necessidades, elas são muitas vezes até atendidas, como vemos nos seus evangelhos. Mas o principal é sabermos que Ele tem uma vida abundante para nós. Ele tem uma vida de alegria abundante, que excede todo entendimento. Ele não quer só te curar hoje. Ele quer que você tenha uma vida de cura. Ele não quer só tocar em você hoje. Ele quer todos os dias estar contigo. Ele quer todos os dias se relacionar com você. E como eu disse, talvez tem pessoas aqui que entraram e já sabem disso.
e já estão vivendo talvez uma plena abundância em Deus, tudo bem. Comece a orar agora, a interceder por aqueles que talvez não tenham. Hoje é noite de cura e libertação. E é na fraqueza que então somos fortes, mas não porque a força vem de nós, mas a força vem de Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. É Ele que age quando nós nos encontramos impotentes. Então eu te convido a fechar os olhos na certeza de que existe um Deus te ouvindo agora. E nós vamos orar. Os obreiros vão orar aqui. E depois podem já caminhar pela igreja. Podem começar a orar. Você que ouviu a voz do Espírito Santo, deseja oração, levante sua mão. E um obreiro vai até você, ele vai orar por você, mas deixe Deus falar com você. Pai, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Que o Senhor possa operar milagres, conforme a tua vontade, conforme o teu desejo. Alcance, Pai, alcance pessoas. O Senhor tem poder, o Senhor conhece. Oh Jesus, todos que estão aqui representados, alcance essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão distante, nos ouvindo online. Os obreiros podem caminhar pela igreja. Se você quer oração, levante sua mão. Deixe Deus agir, deixe Deus. Os obreiros podem orar também, são livres para orar em pessoas. Deixe Deus te orientar agora. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Vem Jesus, vem Jesus. Regenera, regenera, regenera agora. Atue, Senhor, na maior necessidade. Aponte agora a mão para onde você mora, para um local que está o seu familiar. Você que já recebeu uma oração, aponte a mão em direção à sua casa e comece a orar pelos seus familiares. Comece a declarar vida sobre eles. Esse é um lugar de oração. Comece a declarar a vida de Deus, cura. Pai, alcance, Senhor. Alcance, alcance, Senhor. Alcance. Alcance, Jesus. Alcance. Alcance, Senhor. Aleluia. Põe a mão no teu coração agora. Põe a mão no teu coração.
Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui. Obrigado por tua ação, por tua vida em nós. O diabo não tem poder, o inferno não tem poder. Quando o Senhor está, quando o Senhor entra, quando o Senhor age, o Senhor quebra cadeias, o Senhor quebra maldições, o Senhor quebra correntes. E eu creio que foi isso que o Senhor fez nessa noite. Que toda ação, toda investida do inferno, do diabo, não venha prevalecer, venha cair por terra, venha ser despedaçada, quebrada, Senhor. Na vida de cada um que entrou aqui, Pai, que o Senhor, o Teu Espírito Santo possa agir, possa se revelar a cada dia, a cada instante, se mostrando poderoso, poderoso. Aleluia. Erga suas mãos aos céus agora. Pai, muito obrigado mais uma vez. Será que você pode agradecer aí pelo milagre? Será que você pode agradecer pela salvação, pela regeneração? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso, uma semana na Tua presença, e que essa mensagem possa continuar ecoando em nossos corações, Pai. Eu creio que houve libertação, eu creio que houve regeneração nessa noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja não só hoje, mas para todos sempre em nossas vidas. Aquele que crê, declare amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor aí, amém.